Vejam só, eu andei me lembrando de uma foto muito que circulou muito na época das manifestações coxinhas contra a Dilma, 2014, 2015, né? Ainda não existia o bolsonarismo, né? Mas os antipetistas andavam pela rua para tirar a Dilma com essa placa. Coloca aí, Gui, a placa. Vejam só a placa que eles usavam na época contra a Dilma. Fora a Dilma, quero ir para a Disney de novo. Isso circulou muito, né? O pai levando a filha, dizendo que com a Dilma, imagina, com a Dilma o dólar estava muito mais baixo do que hoje, muito mais baixo. Era muito mais possível ir para a Disney naquela época, tá? Mas aí, essa imagem me veio à cabeça, porque desde que o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, está lá nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, a Embaixada dos Estados Unidos não para de colocar empecilhos para quem queira visitar aquela porcaria lá, aquele país lá, né? Então, assim, todo dia eles colocam um empecilho para que as pessoas não possam levar justamente os filhos à Disney, né? Porque muita gente que vai para os Estados Unidos vai para levar os filhos à Disney. E o Eduardo Bolsonaro está conseguindo, com a sabotagem que ele está fazendo contra o Brasil, impedir que os brasileiros levem os filhos à Disney. É todo dia, gente, eles arranjam um empecilho novo, tá? Coloca a matéria aí, por favor, Gui. Vejam só. O governo Trump vai avaliar opiniões anti-americanas de solicitantes de vistos dos Estados Unidos. Fiscalização vai acontecer também através de postagens nas redes sociais de imigrantes. Olha que loucura isso daí, né? Que a pessoa agora que quiser tirar o visto para os Estados Unidos tem que deixar as suas redes abertas para os americanos analisarem as redes. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que é bolsonarista que acha que passaria por esse crivo e não vai passar. Não vai passar, porque às vezes a pessoa faz um comentário que é interpretado errado, né? Ele faz um comentário radical e a embaixada não vai gostar, vai dizer que a pessoa tem tendências terroristas. Então vai ficar, gente, com essa história do Eduardo Bolsonaro, que, aliás, não sai da Disney, né? É muito curioso, porque ele pode ir para a Disney, mas você que está aí em casa nos assistindo, não vai poder levar seu filho. Coloca aí o tweet da embaixada dizendo sobre as redes sociais, Gui. Olha só. Esse é o outro, é o anterior, Gui. Atenção, solicitantes de visto FMJ. Agora é obrigatório deixar suas redes sociais em modo público ao solicitar esses vistos. Agendamentos já foram retomados. Solicitantes dessas categorias de visto devem ajustar as configurações de privacidade de suas redes sociais para público. Essa medida permite que sejam feitas todas as verificações necessárias para avaliar se o solicitante atende aos requisitos para entrada nos Estados Unidos, né? Então a pessoa tem que ficar com as redes abertas, né? E eu desconfio que muito bolsonarista não vai gostar daí vai correr para apagar as suas postagens radicais, tá? E a outra que eles colocaram hoje foi que as crianças abaixo de 14 anos também terão que fazer entrevista presencial. Então, mais uma nova dificuldade que a Embaixada dos Estados Unidos está colocando para os brasileiros que, porventura, queiram levar seus filhos para a Disney. Tudo isso é por conta do que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos. A partir de 2 de setembro, algumas categorias de solicitantes de visto terão novas regras para saber se precisam fazer entrevista presencial. Veja quem ainda pode ser elegível e quais são os novos critérios. A partir de 2 de setembro, todas as pessoas que vão solicitar vistos de não imigrante pela primeira vez precisarão agendar uma entrevista presencial com um oficial consular.
Se você vai renovar seu visto de turismo, você pode ser elegível para isenção de entrevista. Serão elegíveis para isenção de entrevista quem vai renovar um visto, B1, B2 ou B1, B2, que expirou há no máximo 12 meses e tinha 18 anos ou mais quando o visto anterior foi emitido, né? Então, os meninos abaixo de 14 anos, que é exatamente quem os pais levam para a Disney, vão ter que passar pelo crivo da embaixada em entrevistas presidenciais, né? Então, o bolsonarismo, ele tá fazendo, né, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, ao pedir sanções ao Brasil, ele está prejudicando, inclusive, quem gostaria de levar os filhos à Disney. Aquele rapaz lá que aparecia na manifestação contra a Dilma, será que as redes sociais dele passam pelo crivo do Donald Trump? Qualquer palavra, qualquer frase que possa ter uma interpretação que não agrade aos Estados Unidos, gente, pode ser a causa para impedir a entrada das pessoas na Disney, enquanto Eduardo Bolsonaro não sai de lá, é toda hora com o Mickey, é toda hora com o Pateta, né, gente? Agora, vou dizer uma coisa para vocês, será que os bolsonaristas já quiseram que o povo fosse a Disney? Eu desconfio que não, porque eu também lembrei, Marcelo, pessoal, daquele vídeo famoso do Paulo Guedes, dizendo para as pessoas irem para a Foz do Iguaçu. E tinha até empregada indo para a Disney, que ele achava um absurdo, empregado ir para a Disney, né? A pessoa juntar dinheiro a vida toda para realizar o sonho dos filhos, ele achava um absurdo. Então, na verdade, o que Bananinha está fazendo agora é realizar o sonho de Paulo Guedes e impedir que as pessoas possam ir para a Disney. Só ele pode. Coloca o vídeo aí, Gui. Ah, mas o juro foi para 4 e pouco. O câmbio foi para 4 e pouco, tá nervoso. Não tá nervoso, não. Mudou. Não tem negócio de juro a 1,80. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil. Entendeu? Está cheio de coisa bonita para ver. Então mudou o modelo, quis dar o exemplo também, antes que fale. O ministro diz que a empregada doméstica estava indo para Disneyland. Não. O ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para Disneyland. Até as classes sociais, mas todo mundo tem que ir para Disneyland conhecer um dia, mas não em 3, 4 vezes por ano, né? Porque com dólar a 1,80 tinha gente indo 4 vezes por ano. Nunca quiseram, né, Marcelo? Nunca quiseram que os brasileiros fossem à Disney e agora estão realizando o sonho de Paulo Guedes. Não, pior é que estão realizando pelo pior modelo, que é pelo autoritarismo. Né? Eu vi hoje imagina você levar a criança para prestar depoimento para conseguir um visto, é uma loucura. É uma loucura, mas também... Hoje, a Quack soltou outras, como fizeram uma pesquisona com muitas perguntas. Teve uma muito interessante que eles fizeram, Sinara, que dá um sinal de que a forma como o governo Lula tem travado o debate na sociedade está funcionando. Qual é a percepção do brasileiro com os Estados Unidos, que sempre foi muito positiva, e inverteu. Hoje ela está mais negativa que positiva. Ou seja, então tudo isso, olha só, mais um dado que mostra que a estratégia do Eduardo Bolsonaro não está dando muito certo. A opinião pública brasileira, que antes tinha um olhar positivo sobre os Estados Unidos, mudou. Hoje a maioria está com um olhar negativo, né, com este novo governo. Ou seja, então também a disputa, quando a gente fala de guerra cultural, é isso. É disputar a opinião pública em torno de um assunto e trazer a maioria para você. Isso é guerra cultural. É assim que você vence uma disputa com o apoio de uma maioria. Friamente colocando. É assim. Então, essas medidas só vai piorar. Agora, é horrível, né? Porque o país, um dos grandes trunfos dos Estados Unidos é turismo.
Assim como o Brasil também. O Brasil também ganha muito dinheiro com turismo e os Estados Unidos também. É o país mais visitado do mundo. É os Estados Unidos. É em primeiro lugar, assim, isolado. E, se eu não me engano, é um dos mais visitados por brasileiros também. Tem um fluxo muito alto de turistas brasileiros para Orlando, para os parques temáticos, etc. Então, é tão louco, é tão autoritário, é tão distópica essa decisão que ela vai contra a economia do turismo. Isso vai ter resultado negativo, Sinara. Você vai ver. Porque claro. esse monte de dificuldade que eles estão colocando vai afetar o setor hoteleiro. E essas regras, gente, é para o mundo todo, tá? Essas novas regras de visto para crianças de 14 anos ter que prestar depoimento, não é só no Brasil, não. É para europeu, é para asiático, é para todo mundo. É uma loucura. Assim. É um show de horror que vai afetar diretamente o setor hoteleiro dos Estados Unidos, que é um dos maiores do mundo. É uma coisa louca da extrema-direita burra, má de serviço. Não é assim que se resolve questões migratórias. Por exemplo, a Espanha, que tem problemas também de alto fluxo migratório e questões hoteleiras, resolveu de outras maneiras. Um diálogo, buscando parcerias diplomáticas, etc. Só para a gente fazer aqui um comparativo, né, e mostrar o horror que é isso daí, e, ao mesmo tempo, está invertendo a opinião pública que tinha, sim, uns bons olhos para os Estados Unidos, está começando agora a olhar de maneira diferente. Opa, mudou. Agora é um país que não gosta mais dos outros, né? Não gosta do brasileiro, não gosta do europeu, não gosta de mais ninguém, querem viver numa bolha. É lamentável porque vai afetar o setor hoteleiro deles. E aqui, né, olha só, eles mudaram essas regras dizendo, ó, que antes, menores de 14 anos e maiores de 79 não tinham obrigatoriedade da entrevista para os vistos de não migrantes, que são os vistos de turista, né? Então, eles estão aí dirigindo, direcionando sua política justamente para impedir que as crianças visitem a Disney. E a culpa de quem? Eduardo Bolsonaro. Cobrem dele quando você for consulado, quando você for na embaixada e tentar tirar seu passaporte, que tiver de levar sua criança pequena e não passar, seja você bolsonarista ou lulista, cobre de Eduardo Bolsonaro, que pediu ao governo Trump sanções para o nosso país apenas para salvar o rabo do pai dele.